Conforme o Luffy foi se fortalecendo, ele desenvolveu técnicas poderosas que ele deu o nome de Gears. Essas técnicas são a principal força do Luffy e que ele usou para derrotar a maioria dos seus oponentes. Porém, cada uma delas tem graves consequências para o Luffy. Então, se você quer saber quais são as consequências de cada Gear do Luffy, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os Gears do Luffy, apesar de poderosos, todos eles possuem pontos fracos e grandes consequências, que podem até mesmo ser muito prejudicial para o Luffy no futuro, por estarem acabando com seu corpo pouco a pouco. Mas é claro que a maior consequência de todas é você não deixar o like nesse vídeo. É isso que realmente vai matar o Luffy no final da história. Então, se você não quer que o Luffy morra, deixe o like nesse vídeo. E vamos agora então para as graves consequências de cada Gear do Luffy. Gear 2. O Gear 2 do Luffy foi a primeira técnica de Gears que ele desenvolveu, já que o Gear 1, que não existe, seria a sua própria forma original, mas esta forma envolve o Luffy acelerando o fluxo sanguíneo em todas as partes de seu corpo, com o objetivo de fornecer mais oxigênio e nutrientes. Isso então o torna muito mais rápido e poderoso. Rob Lucci, um dos primeiros oponentes de Luffy a ver essa técnica, a comparou com o processo de doping. Basicamente, a dopagem é a adição de mais glóbulos vermelhos no seu sangue, o que por sua vez permite uma maior entrega de oxigênio e nutrientes para todo o corpo. No caso do Luffy, seus órgãos e vasos sanguíneos são feitos de borracha, permitindo que eles se expandam e contraiam em taxas muito maiores sem rasgar. Então, na essência, o Gear 2 do Luffy aumenta o seu fluxo sanguíneo, forçando mais sangue através do seu corpo, aumentando assim muito a sua capacidade de luta. Porém, apesar de dar uma força absurda, esta técnica também tem uma grande consequência. Ela usa muito oxigênio do corpo, consumindo muito mais energia e fazendo até mesmo o Luffy ficar ofegante todo o tempo em que ela está ativada. Além disso, o aumento desse gasto de energia faz com que o Luffy fique com muito mais fome do que o normal, ou até mesmo tem um efeito de paralisia após usar muito essa técnica, como na segunda luta que ele teve com Rob Lucci, onde o Luffy só conseguiu deitar no chão. No início, o Luffy só podia usar o Gear 2 por um curto período de tempo, porque a velocidade acelerada com que os nutrientes eram consumidos esgotava seu corpo rapidamente, e conforme mais tempo passava e mais nutrientes eram gastos pelo seu corpo, sua força e agilidade iam diminuindo cada vez mais, como Rob Lucci mesmo percebeu em sua luta quando os ataques do Luffy começaram a perder sua velocidade. Porém, Rob Lucci também notou uma consequência ainda maior: usar esta técnica consumindo todos os nutrientes do corpo de uma forma exagerada força muito seu corpo, diminuindo assim a sua força vital. Ou seja, toda vez que o Luffy usa essa técnica, seu corpo é tão afetado que isso vai encurtando sua vida útil. Então, após usar o Gear 2 e ficar totalmente desgastado, ele pode rapidamente repor seus nutrientes comendo comida, principalmente carne. Porém, os danos no seu corpo continuam. Ele recupera seu vigor, mas o gasto da sua vida é permanente. Mais tarde, após ter seu treinamento com Rayleigh no time skip, o Luffy trabalhou muito essa consequência do Gear 2 e não conseguiu eliminá-la completamente, mas conseguiu aprender a usá-la de forma mais controlada. Em vez de ativar a técnica em seu corpo inteiro como ele fazia antes, agora ele ativa ela apenas em uma parte do seu corpo e por um breve momento, usando apenas no momento de seu golpe, diminuindo assim quase totalmente o gasto de nutrientes e as consequências no seu corpo. Agora, como próximo, temos então o Gear 3.
Para ativar a técnica Gear 3, o Luffy morde seu polegar e sopra com força diretamente nos seus ossos, fazendo com que seus ossos, que são de borracha, inflem, inflando também o braço inteiro, fazendo ele ficar muito maior e mais poderoso. Ele então é capaz de transferir esse ar por todo o seu corpo. Ele sopra tanto ar que quando eles estão focados em um único membro, esse membro se torna tão grande ou até maior que a de um gigante, o que quando usado com sua força, que já é gigante, dá ao seu membro inflado muito mais massa e poder de destruição, fazendo ataques várias vezes mais poderosos que antes. Mas com isso então, ele cria sua primeira consequência. Os seus golpes realmente ficam mais poderosos, porém ele perde muito da sua mobilidade, já que seus membros ficam grandes demais. Isso dificulta para ele se mover enquanto ele está com sua técnica ativada, tornando ela muito perigosa para se usar contra oponentes capazes de se mover em alta velocidade, como Rob Lute, ou em um lugar fechado, já que nesse tempo ele fica vulnerável a ataques. E até mesmo Luffy percebeu essa desvantagem, tanto que após a luta com Rob Lute, ele geralmente só ativa o Gear 3 apenas contra inimigos massivos e muitas vezes lentos, e mesmo nesses inimigos ele geralmente ativa essa técnica enquanto está no ar, onde os seus ataques não poderiam ser parados. Mas além dessa desvantagem, o Gear 3 também possui uma outra consequência gigantesca. Toda vez que o Luffy desativava o Gear 3, ele encolhia por causa da enorme expansão do seu corpo, se tornando o Luffy rebaixado. Esta forma encolhida não tem nenhuma capacidade de esticar e também não tem qualquer força, como quando ele bateu no rosto do Rob Lute e não teve nenhum efeito. Então, ao entrar nesta forma, a única coisa que o Luffy pode fazer é fugir e se esconder, até que ele volte à sua forma original para conseguir sua força de volta. E ele continuará encolhido assim, em média pelo mesmo tempo em que ele ficou com seu Gear 3 ativado. No entanto, depois do seu treinamento de 2 anos no time skip, ele aprendeu a controlar muito melhor esse poder, controlando perfeitamente para onde vai o ar que ele sopra em seu polegar, podendo distribuí-lo muito mais rápido e de um modo que ele não perca sua mobilidade, eliminando assim a sua primeira consequência. Além disso, ele passou a conseguir soprar muito mais ar, deixando seus membros muito maiores, e também ele superou totalmente sua fraqueza de encolher toda vez que desativa sua técnica, ou seja, agora ele pode usar o Gear 3 sem nenhuma consequência aparente. E agora então, como próximo, temos o Gear 4. No Gear 4, o Luffy cobre seu braço com o Haki do armamento e, semelhante a como ele ativa o Gear 3, ele sopra uma quantidade incrível de ar em seu corpo, mas desta vez ele infla sua estrutura muscular em vez dos ossos, distribuindo ar pelos seus músculos e os deixando maiores e muito mais poderosos. Ao utilizar o Gear 4, Luffy faz um grande uso do Haki do armamento para comprimir o ar dos seus músculos, deixando eles menores, mas ainda assim poderosos. Ele reveste seus braços, pernas e grande parte de seu torso, a ponto de ficarem pretos de endurecimento, combinando então a composição da borracha do corpo do Luffy e sua estrutura muscular comprimida. Isso torna o Gear 4 um poder explosivo, tornando os ataques do Luffy extremamente mais poderosos, além de aumentar muito a sua defesa. Além disso, dependendo da situação, o Luffy pode adaptar o Gear 4 em diferentes formas. Ele pode usar seu Haki do armamento para comprimir menos o ar nos seus músculos, fazendo ele ficar em uma forma maior, muito poderosa e que foca principalmente na resistência, a forma Bondman. Ou ele também pode comprimir ao máximo seus músculos, mantendo a força e perdendo sua resistência, mas ganhando uma velocidade e agilidade gigante em troca.
Esta é a forma Snakeman. Então, ao contrário das formas anteriores, o Gear 4 se concentra mais na compressão com seu Haki do que no alongamento, e é justamente por isso que ele tem uma grande consequência. Usar o Gear 4 tem uma série de desvantagens para o Luffy. Primeiro, que há um limite de quanto tempo ele pode manter o Gear 4 ativo, e uma vez que esse limite é atingido, o Gear 4 é desativado automaticamente, deixando o Luffy exausto e mal capaz de se mover. Ele também fica incapaz de usar o Haki por 10 minutos depois de usar essa técnica, pois esgota rapidamente suas reservas de Haki por ter que usá-lo direto, comprimindo seu corpo. A técnica também exige muito esforço do Luffy, já que usá-la apenas uma vez deixa o Luffy tão esgotado fisicamente que ele mal consegue ficar de pé e lutar. Mesmo depois de recuperar seu Haki e sua mobilidade, o Gear 4 ainda deixa suas marcas no corpo do Luffy. Semelhante ao Gear 2, usar o Gear 4 faz com que o metabolismo do Luffy aumente rapidamente e que ele consuma muito mais nutrientes. Depois de usar sua forma Gear 4, após ter comido muitos biscoitos na luta contra o Cracker e ter ficado gigante de gordo, o Luffy queimou todos esses nutrientes rapidamente em questão de minutos. Além disso, usar o Gear 4 brevemente pela segunda vez consecutiva, uma vez deixou o Luffy inconsciente por 3 dias. Então, por causa de todas essas consequências, este Gear é sempre usado pelo Luffy como último recurso, se o Gear 2 e o 3 falharem em vencer seus oponentes, já que por causa desses efeitos colaterais, o Luffy fica vulnerável imediatamente após o esgotamento do Gear 4, o que é muito perigoso principalmente contra oponentes poderosos, e as consequências do Gear 4 ainda não foram totalmente superadas. O Luffy está melhorando com o tempo, mas todas essas consequências ainda existem. E por fim, então, temos o Gear 5. Depois que o Luffy despertou a Gomu Gomu no Mi, que na verdade era uma fruta Zoan, que antigamente era conhecida como Hito Hito no Mi modelo Nika, ele se transformou no Deus do Sol Nika, e para essa transformação ele deu o nome de Gear 5. Como uma Zoan desperta, Luffy recebe muito mais força, velocidade e durabilidade, mas notavelmente ele poderia lutar e derrotar Kaido, o infame imperador temido por seu poder quase inigualável. Sua força e velocidade também aumentaram tanto que ele pôde igualar e logo depois dominar a própria forma desperta de Zoan do Rob Lucci com facilidade. O despertar da Gomu Gomu no Mi também concede ao corpo de borracha do Luffy maior força e liberdade, permitindo ele lutar da maneira que quiser. É por esta razão que o usuário se torna o Guerreiro da Libertação, trazendo alegria e liberdade para aqueles ao seu redor. E o poder desta fruta sendo descrito como o poder mais ridículo no mundo. Basicamente, esta fruta torna o Luffy um dos seres mais poderosos de toda a história de One Piece, mas esse grande poder também vem com uma grande consequência. Assim como os Gears anteriores, este também consome muita energia para manter e usar, até mesmo chegando no ponto do Luffy perder a sua forma e envelhecer muito assim que se destransforma, ficando extremamente exausto e cansado. Esta consequência com certeza irá diminuindo com o tempo, já que o Luffy despertou esse poder recentemente e ainda não tem um controle total sobre ele. Mas também há uma grande chance de que esta consequência seja muito maior, e assim como o Gear 2 forçar o coração a bater mais forte, possa estar consumindo a sua vida. E bom galera, essas são todas as consequências dos Gears do Luffy. Todos os seus Gears possuem consequências, e o Luffy melhorou algumas delas conforme foi se fortalecendo, mas as consequências de suas técnicas mais poderosas ainda existem.
isso pode ser um problema. Mas eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. O seu like é uma grande ajuda. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde quando sair mais vídeos como esse, porque eles sempre chegarão aí para você. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.